Bem-vindos ao curso Auxiliar Saúde Bucal, Unidade 3, Anatomia Dentária alunos e alunas. Foi comprovado em pesquisas que o audioaula, o som como suporte pedagógico, é um importante instrumento de aprendizado, pois o conteúdo em áudio possibilita que você ponha um fone no ouvido e acompanhe as aulas, enquanto realiza outras atividades do seu dia a dia, como limpar a casa, fazer exercícios físicos, deslocar-se entre lugares, dentre outros. No contexto dos estudos, as audioaulas compartilham do mesmo princípio, trazendo a praticidade do conteúdo em áudio. Então, meus queridos alunos e alunas, aproveitem desse recurso poderoso para se aprofundar nos estudos e conquistar o seu espaço no mundo. Não esqueça de baixar o material em PDF e fazer os exercícios. Dúvidas, dificuldades com o ambiente? Fale comigo imediatamente. Bom estudo. Anatomia dentária. Será abordado nesta parte do livro o sistema anatomo-funcional do aparelho mastigatório, que compreende uma unidade funcional e integrada, constituída por um conjunto de tecidos duros e moles, como os dentes, as estruturas de suporte e as articulações temporomandibulares. Isto irá lhes permitir a identificação correta dos elementos dentários e o conhecimento do seu funcionamento, como também das estruturas que compõem o periodonto. Para darmos início à nossa discussão sobre a anatomia dentária é necessário uma breve definição no que diz respeito ao órgão dental. Qual a definição que você daria ao dente? Segundo Kohler, 1992. Os dentes correspondem a uma massa dura de coloração esbranquiçada e tecido calcificado, situados na cavidade bucal e dispostos em fileiras sobre os maxilares. Os dentes sofrem modificações desde o início da sua formação, até sua erupção e oclusão nos arcos dentais e estão relacionados também com o crescimento e estruturação da face. Os animais vertebrados podem ser classificados de acordo com o número de dentição. Por exemplo, os monofiodontes são os que possuem apenas uma dentição. O ser humano possui duas dentições. Por isso são difiodontes, e os polifiodontes são os que têm mais de duas dentições. No homem, há a troca da dentição temporária, dentes decíduos, pela permanente. Nesse período de transição, as raízes dos dentes decíduos são reabsorvidas para que os incisivos, caninos e molares decíduos deem lugar, respectivamente, aos incisivos, caninos e pré-molares permanentes. Observação: os molares permanentes não substituem nem são trocados por outros grupos de dentes e, por isso, podem ser chamados de dentes monofisários. Popularmente, os dentes decíduos são conhecidos como dentes de leite, por sua semelhança de cor com o leite. Estes possuem menos porcentagem de sais de cálcio, por isso a cor branca azulada ou branca leitosa. Como está constituído o aparelho mastigatório? O aparelho mastigatório humano está constituído de órgãos dentários, que compreendem os dentes e o periodonto, gengiva, ligamento periodontal, cemento e osso alveolar, os ossos da maxila e da mandíbula, a articulação temporomandibular, os músculos da mastigação, músculos cutâneos,
língua, glândulas salivares, vasos e nervos. Conhecendo os dentes são estruturas mineralizadas e resistentes, que se encontram implantados em alvéolos da maxila e da mandíbula, dispostos linearmente formando, assim, as arcadas dentárias, compondo o sistema dental. De acordo com a classificação anatômica, os dentes são constituídos por 3 partes diferentes: a coroa, a raiz e o colo. Cada uma com funções específicas. Já morfologicamente, eles se dividem em 4 partes: o esmalte, a dentina, o cemento e a polpa. A coroa dentária é a região da unidade dentária que podemos visualizar na cavidade bucal, já que se localiza acima do osso de suporte e da gengiva. Caracteriza-se, também, por estar protegida por esmalte dentário, o qual apresenta espessura diversa em toda a extensão da coroa, atua no processo de mastigação e sofre desgaste fisiológico ou patológico. O colo dentário coberto é a região do dente identificada por uma compressão que fica situada entre a coroa e a raiz. Apresenta uma linha tortuosa específica para cada unidade dentária. A raiz dentária é a parte da unidade dentária que não podemos visualizar. Está fixada no osso alveolar e se apresenta revestida por cemento. Aguenta as forças mastigatórias e se relaciona com o osso alveolar por meio da inserção das fibras do ligamento periodontal. É constituída por dentina, protege a parte radicular da polpa dental. A forma, o tamanho e o número podem variar a depender do dente ou grupo dental e da pessoa. O esmalte dentário reveste completamente a coroa e é a substância mais dura do corpo humano. Porém permeável, sendo constituído por cerca de 96% de substâncias minerais e 4% de água. É constituído por prismas de esmalte que são assentados em camadas durante a fase de calcificação. A dentina é constituída por uma massa bastante espessa, que se situa ao lado do esmalte da coroa e do cemento da raiz, composta por células chamadas odontoblastos. A dentina é menos mineralizada que o esmalte e é ela que define o formato da unidade dentária, pois se caracteriza por se encontrar de forma contínua e ininterrupta na coroa e a raiz. É formada também por canalículos dentinários e tem a função de proteger a polpa dentária. A polpa dentária é um tecido formado por uma estrutura que contém vasos sanguíneos, linfáticos e tecido nervoso, localizado na região mais interna do dente, na cavidade pulpar. Esta cavidade estende-se da coroa, na sua porção coronária, à raiz pelo canal radicular, ao fim do qual existe uma abertura, o forame apical, por onde passam os sistemas de nutrição, drenagem e inervação. Veja a imagem completa da anatomia dos dentes no ambiente de estudo. Os dentes são suportados na boca por estruturas importantes que compõem o periodonto de sustentação e o periodonto de proteção, que se constituem de 3 tecidos conjuntivos, 2 mineralizados e um fibroso. Osso alveolar propriamente dito, cemento, ligamento periodontal e gengiva. O osso alveolar é o osso do maxilar que circunda o dente. Desta estrutura partem as fibras do ligamento periodontal,
em direção ao cemento dentário. O ligamento periodontal é o principal responsável pela fixação dos dentes ao osso. Trata-se de um tecido de tipo conjuntivo, constituído essencialmente por diversos tipos de fibras. As gengivas são o tecido cor-de-rosa, que rodeia os dentes e o osso, formando uma barreira protetora ao nível da união com o colo do dente. O cemento é o tecido que envolve a raiz. As fibras do ligamento periodontal unem fortemente o cemento ao osso alveolar. O cemento representa um tecido conjuntivo mineralizado, avascular, que tem como principal função a inserção de fibras do ligamento periodontal à raiz do dente. Trata-se de um tecido muito semelhante ao osso, porém não possui a capacidade de remodelação. No entanto, geralmente, é mais resistente à reabsorção. A deposição do cemento é contínua e sua espessura na superfície radicular aumenta com a idade. Os desgastes do esmalte são compensados pela formação constante, porém intermitente do cemento radicular. É a erupção passiva do dente. O cemento possui também a função de reparação. Serve como maior tecido reparador para as superfícies das raízes. Danos aos dentes, como o caso de fraturas ou reabsorções, que envolvem tanto cemento como dentina, podem ser reparados pela aposição de novas camadas de cemento. Os 4 grupos dentários e suas faces. De acordo com suas características, os dentes podem ser divididos em 4 grupos: os incisivos, os caninos, os pré-molares e os molares. O conhecimento dos detalhes anatômicos e das características histofisiológicas dos grupos de dentes permanentes e decíduos são de fundamental importância para a realização de uma boa inserção de material restaurador que, aliado aos princípios de natureza biológica e mecânica do preparo cavitário, permitirá o restabelecimento anátomo-funcional do dente. E quais são as faces dos dentes? Lingual ou palatina, está voltada para a língua nos dentes inferiores ou para a face palatina nos dentes superiores. Vestibular, está voltada para os lábios e bochecha. Mesial, face de contato que está mais próxima ao plano mediano. Distal, face de contato que está mais distante do plano mediano. Oclusal ou incisal, porção do dente que entra em contato com os dentes antagonistas quando estão em oclusão. As funções dos dentes. Mastigatória é o processo inicial da digestão dos alimentos através de sua fragmentação e consequente redução das substâncias alimentares em partículas que possam ser deglutidas. Os incisivos, por terem a forma biselada, permitem cortar os alimentos em partículas menores. A apreensão dos alimentos é efetuada em conjunto pelos dentes incisivos e os lábios. Já os caninos possuem formato volumoso e uma ponta definida que dilacera ou rasga os alimentos. Os pré-molares e molares, com suas formas complexas, são aptos a triturar ou moer os alimentos. Fonética: cada dente participa de modo ativo na articulação dos sons e, em conjunto, funcionam como uma caixa de ressonância, semelhante à boca, às fossas nasais, à faringe e aos seios paranasais. Estética: numa perspectiva morfológica, os dentes fazem parte da composição do sorriso.
Servem de apoio para a musculatura facial e participam da harmonia do terço inferior da face em relação ao restante da cabeça. Manutenção além de manter a sua posição no arco dental. Preserva também a posição dos dentes antagonistas e adjacentes e a integridade dos tecidos paradentais. Estamos finalizando esta aula. Faça os exercícios para consolidar o seu aprendizado. Concluindo. Siga para a aula 5. Vejo você lá. Beijinhos da Prof.